Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de abril de 2021, sexta-feira. Bom estarmos juntos para olhar para a palavra do Senhor e ver como Deus, Ele cuida, Ele usa pessoas mediante a ação do Espírito Santo dele na vida. Estamos aqui então para lermos juntos esse texto. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 3, versículos de 17 até o versículo 20. E juntos nós confirmaremos aquilo que o Espírito Santo faz na vida de pessoas que testemunham, dos discípulos de Jesus que testemunham sobre ele. Então eu quero convidar você a lermos. Diz assim o texto bíblico: Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham de tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já foi predeterminado, Jesus. Quando olhamos para esse texto bíblico, vemos aqui a narrativa de Lucas sobre aquilo que estava acontecendo logo após a, a transformação na vida daquele ex-coxo, como nós vimos aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 10. Deus havia feito uma obra na vida daquele homem, curando-o e utilizando para isso a vida de Pedro e João. Agora, como vimos ontem também, esse homem se junta a Pedro e João, eles entram no templo e as pessoas se aglomeram também. Se aglomeram em volta de Pedro e João. E ontem, como vimos, Pedro diz: olha, nós não fizemos nada pelas nossas próprias forças, mas é Jesus que mudou a vida desse homem. Em nome de Jesus, ele está curado diante de vocês. Então, agora, Pedro continua falando algumas coisas para essas pessoas que estão ao seu redor aí, e ele diz dos versículos 17 ao versículo 20 que nós lemos algumas coisas importantes. Primeiro, ele fala sobre a ignorância deles pelo pecado. Olha, eu sei que vocês fizeram isso, vocês mataram Jesus, mas vocês não enxergavam que ele era o Messias, o Cristo de Deus. Mas Deus, embora tudo isso, ele diz, Deus cumpriu o seu plano. Não foi o fato de terem crucificado Jesus pelas mãos humanas, que foi plano do homem, isso aí. Era um plano de Deus. Para Jesus, o quê? Ser a oferta cabal, total, a oferta que, pelo pecado humano, que veio o quê? Trazer a reconciliação do homem diante de Deus. Então, isso tudo era plano divino. Mas também, isso no 17 e no 18. Mas também nos versículos 19 e 20, então Pedro vai, e nesse sermão que ele está pregando, nesse testemunho que ele está dando, nesse discurso que ele faz, ele chama as pessoas que estão ali ao arrependimento. E tudo isso nós vemos o quê? Nós comprovamos que ele faz isso pelo Espírito Santo de Deus. Ele chama ao arrependimento, fala: arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados, sejam apagados, como ele diz aqui, no versículo de número 19, e também para que venham tempos de refrigério direto de Deus, da presença do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele é o Messias, e ele veio, ele já cumpriu tudo que tinha cumprido, e agora ele pode ser também aquele que pode cuidar das suas vidas, dos seus corações. E versículos 21 em diante, até o versículo 26, Pedro confirma tudo isso, inclusive dizendo, olha, versículo 26, Deus o ressuscitou seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um das vossas, o quê? Maldades. Então, quando olhamos para isso, nós vemos o Espírito Santo dirigindo a vida de Pedro, e ele está testemunhando para as pessoas sobre a oportunidade de salvação. Está testemunhando a todos sobre a grande oportunidade de salvação que
que tinham em Jesus Cristo. Assim, então, nós devemos pensar um pouquinho sobre a nossa vida hoje, sobre o nosso dia a dia como discípulos de Jesus. Como os discípulos aqui, nós somos discípulos hoje. Então, qual deve ser a nossa ação, quais devem ser nossas atitudes, nosso comportamento, como eu e você devemos ser instrumentos de Deus num tempo de caos. Nós vivemos esse tempo de pandemia, as pessoas estão tristes, enlutadas, com medo. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de manhã de uma pessoa que está meio gripada e dizendo: eu estou com medo, por favor, ore pela minha vida. Por quê? Porque a situação em que vivemos. Então, todas as pessoas precisam ouvir dos nossos lábios a convicção que há na nossa vida. Nós somos discípulos de Jesus, que Deus dirige pelo Espírito Santo de Deus para sermos instrumentos que vamos testemunhar e convidar pessoas ao arrependimento diante de Cristo. Embora a ignorância humana, como Pedro diz aqui, que aquelas pessoas estavam ignorantes, no sentido de não conhecer, de não conhecer a verdade, precisamos proclamar e mostrar que precisam reconhecimento, que precisam reconhecer os seus pecados, que o ser humano precisa reconhecer o seu estado pecaminoso diante de Deus. Eu estava vendo agora há pouco um comentário numa rede social sobre o prefeito de uma grande cidade, São Paulo, Bruno Covas, que está com câncer, um estado complicado, algo que estava dizendo sobre a situação de saúde dele. Ele é motivo do quê? De oração, de colocar a vida dele diante de Deus, de colocar a vida, mas vi lá um comentário de alguém dizendo: olha, será que Deus terá misericórdia da sua vida? Será que realmente você está sendo como foi o faraó do Egito para o povo de Deus? Interessante como às vezes nós olhamos para as pessoas e nós devemos olhar como Jesus olhava, como os discípulos olhavam, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, precisam do perdão de Deus, do reconhecimento do pecado, do arrependimento. Não importa quem seja, precisa. Porque somente o arrependimento diante de Deus é que fará a pessoa mudar de vida. A pessoa não vai mudar de vida porque pertence a tal religião ou porque tem suas normas e preceitos de moralidade, de forma alguma. A pessoa só muda de vida mediante uma atuação espiritual do Espírito Santo no coração. E é isso que precisamos. Proclamar, embora a ignorância humana, o reconhecimento do pecado pelo ser humano. Também, Pedro diz aqui, olha, o plano de Deus era esse: Jesus ser preso, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Para quê? Para resgate, para reconciliação, para proporcionar ou propiciar a salvação através da morte dele na cruz. Então, eu não tenho que ficar pregando uma ou outra coisa, a não ser o reconhecimento do pecado em Jesus e o plano de Deus para a salvação do ser humano. Às vezes, as palavras podem ser muito afáveis, palavras de encorajamento, que são necessárias, palavras assim, para pessoas que não têm Jesus no momento difícil. Nós devemos realmente ter palavras que façam aquele carinho necessário para a pessoa que necessita, mas devemos proclamar que Jesus veio, morreu e ressuscitou por causa de pecadores como nós. E a pessoa precisa se arrepender do seu pecado. É isso que Pedro diz aqui, olha. Agora, arrependei-vos e convertei-vos. Por que isso que Pedro está dizendo? Olha o que ele diz no versículo 15. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso. Então Pedro está chamando esse povo, confrontando e chamando, e nós devemos também fazer a nossa parte. Não é? O arrependimento, mais a conversão, como Pedro chama as pessoas aqui, é para perdão dos pecados. Olha, arrependei-vos, convertei-vos, e vocês vão receber aqui, para que os vossos pecados sejam apagados. O resultado é que Deus enviará tempos de refrigério com a vida de Jesus presente na vida de vocês. Como nós precisamos dizer para as pessoas que a nossa esperança é muito maior do que um tempo, do que dias, do que meses, do que anos, do que dinheiro,
do que poder, do que conquistas humanas. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Presta atenção. A nossa esperança é Jesus. Por isso o Espírito Santo nos usa para levarmos pessoas a se arrependerem diante do Senhor e terem a mesma experiência de esperança espiritual que nós temos. Assim, eu e você, nós somos discípulos de Jesus, que são instrumentos de Deus para mostrar a oportunidade de arrependimento, a oportunidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá do arrependimento dos pecados a todos. Agora, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, hoje é o dia da sua oportunidade de arrependimento. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus, como Pedro diz aqui, arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados e recebam de Deus tempos de refrigério para a vida. É a hora, é hoje, é agora. Jesus convida você, se você ainda não entregou sua vida a Ele. Por isso, quero orar agora. E se você já é um discípulo de Jesus, já serve a Jesus, já vive com Jesus, eu convido você a falar para Deus: Deus, me faz cada vez mais um discípulo que testemunha pelo poder do Espírito, chama as pessoas ao arrependimento. Agora, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é dia de arrependimento, de deixar Deus mudar a sua vida e de receber o perdão dos seus pecados. Pai de amor e Deus querido, muito obrigado pela graça maravilhosa do Senhor que se derrama sobre nossas vidas em mais esse dia. Obrigado porque isso é comprovação do quanto o Senhor ama a cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que cada um tem as suas lutas, seus desafios, mas reconhecemos que o Senhor tem cuidado de todos. Ó Pai, como vemos e comprovamos hoje na sua palavra, que o Senhor nos faça instrumentos do Senhor, usados para testemunhar que há necessidade de arrependimento em Jesus Cristo. Também, ó Pai, que o Senhor toque nos corações dos que não se arrependeram ainda, para que façam isso e entreguem suas vidas a Jesus Cristo como Salvador. Ó Pai, eu clamo por cada vida, por cada um, por cada necessidade. Há muitos que estão enfermos com a Covid-19, a situação toda da pandemia. Ó Deus, nós não queremos nos acostumar a uma situação dessa, mas nós queremos queremos jogar a nossa vida diante do Senhor, nos derramarmos diante do Senhor, queremos depender completamente do Senhor na nossa vida, depender por completo. E saber que o Senhor é que cuida de nós, independente das circunstâncias que passamos. Por isso eu clamo, derrama sua graça, seu favor, coloca sua mão de cura sobre todos os que precisam, ó Deus, sobre os que estão com Covid e outras doenças, todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira o medo dos corações, dá a paz e confiança que só o Senhor pode dar nesse momento. Pai, também consola corações que estão enlutados pela perda de entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia. Por favor, tenha misericórdia. Nos ajuda, Pai, nos sustenta em teus braços poderosos, em suas mãos que são tanto quanto, ó Deus, tão poderosas quanto também um lugar de refúgio, de segurança. Muito obrigado. Continua a cuidar das nossas famílias, continua a cuidar do nosso sustento, das nossas igrejas. Nós precisamos de avivamento espiritual a cada dia, ó Pai. Derrama sobre nós. Nos faz mais servos do Senhor, mais dedicados, mais consagrados, quebrantados. Ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa pastores, liderança de igreja, pessoas missionárias, onde quer que estejam. Que o Senhor derrame poder sobre eles. Cuida, Pai, do nosso Brasil, dos governantes. Cuida da estabilidade do nosso país. Ó Pai, a vacinação que está acontecendo, que tenhamos mais vacinas, ó Pai, que sejam fabricadas, compradas, e que logo toda a população possa ser imunizada, ó Pai. Cuida, ó Pai, derrama sua graça sobre nós. Precisamos da direção do Seu Espírito cada vez mais. Por isso, nos usa. Recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, nosso louvor, nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Rubens, irmão Euclides, Maria Ribeiro, irmã Wanda, irmã Cláudia, irmã Marli, irmã Thelma. Deus abençoe a todos que estão aí. Se tiver mais alguém que não deu bom dia para você. Você que verá esse vídeo depois também. Deus abençoe.
e vamos juntos debaixo da graça e do poder do Senhor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outros também sejam edificados pela palavra do Senhor. Tenha um bom dia, boa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.